pessoal, mais um vídeo de monitoria começando por aqui, o último desse primeiro bimestre. E o assunto de hoje vai ser a relação entre o direito internacional público e o direito interno no direito constitucional comparado. Por que isso é importante? A gente percebe um fenômeno, nas últimas décadas, que vem acontecendo o que eu posso chamar de constitucionalização do direito internacional. Por quê? Diversas constituições pelo mundo afora aí, já passam a expressar os tratados internacionais, as normas de direito internacional dentro das suas próprias constituições. Algumas nem mencionam sobre a hierarquia, outras sequer colocam a relação do direito internacional com o direito interno. Então a gente vai começar a ver essa relação entre o direito internacional e o direito interno no direito constitucional comparado. E no primeiro momento a gente pode ver que existem países que adotam essa relação do direito internacional e do direito interno, mas sem a disposição de primazia, sem um regramento de hierarquia no caso de conflitos. A gente pode colocar, por exemplo, a Constituição da Áustria, a Constituição de Portugal, a Constituição da Espanha, que apesar de preverem essa relação entre o direito internacional público e o direito interno, eles não colocam o regramento de como que se daria a hierarquia entre o direito internacional público e interno no caso de conflitos. Temos também países que adotam esse regramento da relação entre o direito internacional público e interno com disposição de primazia. Eles colocam essa questão da hierarquia. E geralmente as leis, as normas de direito internacional são hierarquicamente superiores às normas às leis internas. Então a gente pode colocar como exemplo a própria Alemanha, França, Rússia, Grécia. Geralmente esses países eles têm um comprometimento muito incisivo no direito internacional público. São países muito tem uma representatividade muito forte no cenário internacional. Os países da União Europeia, de um modo geral, eles aderem a essas normas pactuadas pela União Europeia e aderem às suas constituições de modo geral. Então esses países eles têm a primazia, geralmente são as normas internacionais superiores às normas internas, no caso de conflito. Então eles já têm na Constituição desses países expressamente a primazia da hierarquia entre direito internacional público e direito interno. Beleza? E a gente tem ainda as constituições que não contêm qualquer disciplinamento sobre essa relação entre direito internacional público e direito interno. Seja porque não possuem constituições escritas, a gente pode colocar exemplo a própria Inglaterra, também não possui escrito expressamente ali a Constituição de Israel, seja por uma questão de omissão mesmo, não se colocou ali de forma expressa essa relação entre as normas internas e as normas de direito internacional público. A gente pode colocar a Constituição da Suíça de 1874 e a Constituição belga de 1831. E nisso tudo, qual é o posicionamento do Brasil? A gente lembra que na aula de teorias, obrigatoriedade, aplicabilidade, a gente não chegou a comentar sobre o Brasil. E aqui a gente vai começar a falar, a gente vai abordar sobre o assunto, porque o Brasil ele não parte de uma ideia fixa. Até hoje existem inúmeros debates sobre o assunto, mas de forma geral, se a gente for parar para pensar no método de transformação de uma norma internacional para uma norma interna, esse procedimento, se a gente for parar para pensar, que a gente viu lá na aula, que a norma internacional para ser aplicável dentro do Brasil, ela precisa passar por esse procedimento de transformação, a gente vai entender que o Brasil ele adota a teoria dualista. Correto? Correto. No entanto, quando se trata de normas de interesse de direitos humanos, o Brasil ele adota a teoria monista internacionalista e monista internacionalista dialógica.
Então, é difícil a gente dizer que o Brasil ele adota uma porque ele não adota. Né? Quanto a essa questão da transformação, o Brasil ele adota a teoria dualista. Quanto à hierarquia, a gente vai ver agora que o Brasil ele tem outros posicionamentos e não a dualista. O Brasil ele adota a teoria internacionalista dialógica, monista internacionalista dialógica e monista internacionalista. Recentemente vocês viram em Constitucional, em IED, a chamada pirâmide de Kelsen, onde se tem a Constituição Federal no topo e abaixo vêm as normas infralegais. A norma constitucional acima, as normas infralegais, lei complementar, ordinária, decretos, portarias, resoluções abaixo. E qual o posicionamento das normas internacionais, da norma internacional dentro desse ordenamento jurídico interno brasileiro? Como que se dá? O artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, incluído pela emenda 45 de 2004, diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos e que forem recebidos pelas duas casas do Congresso Nacional, passarem por 2 turnos e aprovados por 3/5 dos votos, receberão um status, o caráter da norma, a roupagem da norma será equivalente a uma emenda constitucional. Então, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos são recebidos pelo Legislativo. Passa por esse procedimento similar a um projeto de emenda constitucional. Ele recebe um caráter de emenda constitucional. Ele equivale a uma emenda constitucional. Então, a posição hierárquica dele, dentro dessa possível pirâmide, está ali, ao lado da Constituição. Porque a emenda constitucional, quando ela é incluída na Constituição, ela passa a ter um caráter constitucional. Então, dentro dessa prerrogativa, os tratados que são recebidos pelo artigo 5º, parágrafo 3º, são equivalentes à emenda constitucional. Beleza? E quando não são? Como a gente pode ver, essa redação foi incluída por uma emenda à Constituição número 45 de 2004. Anterior, tiveram tratados de direitos humanos recepcionados pela Constituição brasileira? Sim, tivemos. E como é que fica? Está disposto ali no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, e essas normas se encaixam dentro do nosso ordenamento jurídico nem como as normas constitucionais, equivalente à norma constitucional, nem infralegal. Elas recebem o nome de norma supralegal. Elas estão entre esses dois caráteres. A norma constitucional, as normas internacionais que são recepcionadas pelo parágrafo 3º do artigo 5º, temos as normas infralegais e no meio nós temos as normas supralegais, que são essas normas de direitos humanos. Se eu não me engano, foram recepcionadas acho que 2 ou 3, é fácil da gente saber, se vocês quiserem eu mando para vocês depois, mas todas as normas de direitos humanos que são recepcionadas pelo ordenamento jurídico brasileiro são equivalentes a normas supralegais, a emendas constitucionais. Os demais tratados internacionais são equivalentes a normas supralegais. Beleza, pessoal? Peço que vocês leiam a apostila, o roteiro de estudo do professor João. Ele está completaço, muito resumido, muito bacana para conseguir pegar, estudar, fazer a prova, fazer resumos. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro momento da nossa monitoria. Espero que a partir da próxima semana a gente possa continuar trazendo novidades para as nossas aulas. Espero que vocês estejam curtindo. Boas provas para vocês, beleza?